Amém, queridos? Boa noite, a paz. Que presença de Deus, né? Já podemos sentir a presença de Deus nesse lugar, né? Quem está sentindo a presença de Deus, levante as suas mãos. Fala assim, glórias a Deus. Glórias a Deus. Queridos, receba o amor de Deus sobre a sua vida. Amém? Receba esse amor transbordante de Deus sobre a sua vida. No mundo nós temos aflições, mas o Senhor falou, tem de bom ânimo, porque Ele venceu. E Apocalipse nada mais é do que a carta da igreja vencedora, amém? É a carta para a igreja vencedora. E como o pastor falou, o Senhor nos ama tanto, que já revela nessa última carta, aquilo que de repente precisamos nos corrigir, aquilo que precisamos nos atentar, aquilo que Ele aprova e aquilo que Ele não aprova, porque isso é amor, não é isso? Isso é amor. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos estar falando aí sobre a igreja de Pérgamo. Então, essa terceira carta que Jesus trouxe a João, lá na ilha de Patmos, e é interessante, nós, ao entrar, né, nessa ministração, sempre falamos das características da cidade, porque o Senhor utilizava das características da cidade para tratar com aquela igreja. Então, para começar, né, nós vamos falar que essa igreja de Pérgamo, sitiada nessa cidade, essa cidade não era uma cidade portuária, como era ali de Éfeso, como era de Esmirna, pelo contrário, era uma cidade que ficava nos montes, e ali uma característica dessa cidade, que tinha a segunda maior biblioteca da época, só perdendo para Alexandria. E interessante que esse nome Pérgamo, ele vem de pergaminho. Vocês lembram? Como é que eram antigamente os escritos, né? Ali os livros. Primeiramente, eles eram escritos por papiros, que vinham de plantas. Só que essas plantas vinham do Egito. E esse líder da igreja, da cidade de Pérgamo, ele tinha um sonho de ali construir uma grande biblioteca. Só que o líder do Egito não quis mais ceder os os papiros para o líder de Pérgamo. Então ele pensou, se eu não tenho papiro, eu tenho que criar alguma coisa. Ó, isso aí já é uma instrução para nós, né? Diante de uma necessidade, o Senhor revela para nós algo criativo, não é isso? Ele não tinha ali o papiro, porque o rei do Egito não queria mais ceder para ele, mas ele criou algo melhor, mais durável, que foram os pergaminhos. Então, os pergaminhos, eles eram feitos através do couro do animal, da pele do animal, muito mais durável do que papiro. Então, ali, queridos, essa biblioteca era enorme, tinha para mais de 200 pergaminhos, era a segunda biblioteca ali daquela época. Agora, naquela cidade, também tinha algo muito assim interessante. Ela tinha um templo ao deus Zeus. E esse deus Zeus, ele era muito adorado. E falam que esse templo era considerado uma das 7 maravilhas da época. Então era algo estupendo, maravilhoso. Dentro dessa cidade de Pérgamo também, havia uma escola de medicina. E tinha um Deus também para essa escola de medicina. Deixa eu só falar aqui para vocês, para eu não errar o nome desse Deus, que vocês vão ver que é algo assim interessante, chamado Esculápio. Gente, e esse Deus Esculápio, ele tinha um símbolo. Sabe qual é o símbolo? Qual é o símbolo da medicina hoje em dia aí? Uma cobra, não é uma minhoca, é uma cobra. Uma serpente, não é isso? Agora, por que a gente olha lá para os médicos e vê nos seus jalecos aquele símbolo da serpente? Vocês vão saber hoje. Porque começou essa escola de medicina lá em Pérgamo e eles adoravam o deus Esculápio, que o símbolo desse deus era uma serpente. Mas qual era o problema desta cidade? Eles misturavam a ciência com o misticismo. Então, começaram a estudar a ciência da medicina, mas também dava crédito a esse Deus. Então, era uma mistura de tudo, de crendice, de misticismo, com muita ciência, com muita sabedoria. E dentro dessa cidade nasce a igreja de Pérgamo. Então,
Vamos ver lá, gente, em Apocalipse, para não ficar em minhas palavras, Apocalipse capítulo 2, vamos ver o que Jesus relata para João a respeito dessa cidade. Apocalipse capítulo 2, versículo do 12 ao 17, fala o seguinte: E ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde mora, aonde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora, e lutarei com eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Queridos, sabe o que me alegra? Que no final de todas as cartas tem uma recompensa. Quem se alegra com isso? Amém? E nós falamos aqui, alguns cultos anteriores, que o Senhor, ele se revelava a cada cidade de uma forma. Nessa cidade, ele se revela da seguinte forma: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ele já entra assim. Eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, o que nós aprendemos aqui? Essa cidade Pérgamo, esse nome vem de pergaminho, não é isso? Que era ali o material que eles utilizavam para fazer vários livros. Agora, o que é a espada de Deus para nós? O que é a espada? Hein? É a palavra. Então, a verdadeira fonte de sabedoria está sobre ele, sobre essa espada, sobre essa palavra. Interessante para nós sabermos também que esse nome também, Pérgamo, significa casado. Esse nome Pérgamo tem 2 significados. Vem de pergaminho e também significa casado. Por quê? Quem é o noivo, gente? Não tenham medo. Quem é o noivo? E quem é a noiva? A igreja. Então, o Senhor, ele quer casar com a igreja. Amém? Na verdade, essa cidade tinha que ser casada com Deus. Mas o que nós vimos aqui no relato da característica dessa cidade? Havia dentro dela muito misticismo, muita idolatria a Deus Zeus, né? A Esculápio, a várias situações. Então ele fala o seguinte: olha só, eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então o Senhor já começa a se revelar, porque a espada, ela tem 2 significados. Ela tem o significado de julgamento e de autoridade. Gente, essa igreja era igreja porque já tinha conhecimento da palavra de Deus. E nós temos que entender como igreja. Hoje, se nós estamos na presença do Senhor, porque a palavra de Deus nos foi revelada, amém? O Senhor, ele vai nos julgar conforme o nosso conhecimento. Você sabe que eu já ouvi de uma pessoa falar assim: ai, eu sei que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, eu pedi para Deus para não me revelar muita coisa não, para que eu não fosse muito cobrada. Isso é uma ignorância. Porque conhecimento é poder. A partir do momento que temos conhecimento, nós temos autoridade e poder. Agora, o que acontece é o seguinte: a partir do momento que o Senhor vai se revelando a nós, que nós vamos tendo conhecimento da vontade dEle, cabe a nós agora tomar um posicionamento. Se nós andarmos de uma forma errada, nós estamos andando consciente que não é da vontade de Deus.
Por isso que ele vem falando o seguinte: olha, eu vou trazer a espada, porque eu vou trazer o julgamento, porque vocês já conhecem a palavra do Senhor, não tem desculpa, amém? A palavra serve para julgamento. E quando a pessoa ela rejeita a palavra, na verdade, ela está rejeitando o próprio Deus. Vamos ver isso, gente? Aqui, em João 12, versículo do 47 ao 48, vai falar o seguinte: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem que vai julgar a pessoa? A própria palavra que falei. Essa o julgará no último dia. Pegaram isso? Todos nós aqui estamos compartilhando dessa revelação. Ah, eu não quero. Naquele grande dia, o que vai julgar é essa espada afiada de 2 gumes. Olha só, o que está te julgando é a palavra. Porque você já ouvia falado, você já tinha recebido essa revelação. Então, a própria palavra vai fazer julgamento da nossa vida naquele último dia. Na verdade, nós somos indesculpáveis. A partir do momento que nos é revelada a vontade de Deus, se nós estamos pecando, é por uma vontade própria. Porque a palavra já nos foi revelada. Por isso que ele se apresenta como uma espada afiada de 2 gumes. E ele fala aqui, nessa própria carta a essa igreja de Pérgamo, ele fala aqui no versículo 16, vamos ver isso, Apocalipse 2, versículo 16. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então, o Senhor, ele não viria com uma espada em suas mãos como um guerreiro que luta com a sua espada em suas mãos, mas a espada dele é a própria palavra. A própria palavra já tem peso de autoridade, já tem peso, querido, ali de uma verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então ele vem com essa própria palavra para trazer ali, querido, a verdade. Ele fala que Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir entre a alma e o espírito, juntas e medulas, aptas para julgar pensamentos e propósitos do coração. Sabe o que o Senhor quer falar para nós? Quando nós temos o conhecimento dessa verdade, que é a palavra de Deus, essa espada afiada, ela tem o poder de entrar em nossa vida e ela faz uma divisão. O que é divisão? Alma, o que é alma? Fonte das emoções, sentimentos, razão. Muitos de nós, diante de uma realidade de vida, de repente você teve uma vida sofrida, de repente você está passando nesse momento por alguma aflição, e você poderia até mesmo, diante de Deus, colocar para Deus o seguinte: ah, Senhor, eu estou fazendo tudo errado. Ah, Senhor, eu não consigo romper, porque o Senhor sabe o que me fizeram. Me feriram, eu estou passando uma luta, eu estou passando uma prova, e por isso que eu sou assim. E por isso que eu não consigo romper, e por isso que eu continuo cometendo essas coisas. É por isso. Aí você se apega na alma, você se apega na tua dor, você se apega nos teus dramas, nas suas dores, no seu passado, na sua vida difícil, você se apega na alma. Mas sabe o que o Senhor fala? Quando vem a palavra, aleluia, ela é poderosa para fazer separação assim, ó. Cortou, aleluia. Isso aqui é alma. Agora isso aqui é espírito. O Senhor está querendo falar para nós é o seguinte: em que nós vamos nos apropriar.
Nós somos indesculpáveis a partir do momento que Ele revela a sua vontade para nós. Nós só vamos ficar nesse campo da alma. Eu peco, Senhor, por causa disso. Eu não venço por causa daquilo. Eu não... Se você quiser, se você se apropriar na tua dor, se você se apropriar nas suas limitações, mas a partir do momento que vem uma palavra, aleluia, conhecereis a verdade vos libertará, aleluia. Eu sou o Deus que te ajudo, mesmo diante das tuas fragilidades. Quando tu pensas que está fraco, eis que eu te faço forte. A minha graça é suficiente para você, aleluia. E é questão de posicionamento, gente. É por isso que essa palavra vem como um julgamento. Não tem como nós estarmos na presença de Deus, desfrutando de tanta riqueza e sabedoria. Por isso que ele fala, olha aí, vocês têm muito conhecimento humano. A segunda maior biblioteca da época, a escola de medicina, mas eu tenho a palavra, eu tenho a espada, eu tenho a verdade. E essa palavra é apta para discernir, para fazer separação, para que você não venha dar desculpa dos seus pecados, das fragilidades. Porque nós temos uma palavra que podemos nos apropriar, e sobre esta rocha que é a verdade, nós podemos vencer. Sabe qual é a maior estratégia de Satanás? É quando você pensa que as suas dores, os seus dramas e o seu pecado é maior do que o poder da palavra de Deus. A maior estratégia de Satanás é quando a gente continua se agarrando nas nossas fragilidades e fraquezas e não desfrutamos de uma verdade. Gente, Ele é a rocha inabalável, aleluia, aonde podemos apoiar a nossa vida. Não nessas coisas terrenas, porque isso tudo aqui vai passar. Se você apoiar a sua alegria, a sua felicidade no seu emprego, amanhã você, de repente, pode perdê-lo. Se você apoiar a sua alegria, a sua felicidade no seu casamento, amanhã não sabemos o que pode acontecer. Mas Deus, Ele fala, eu sou o mesmo. Ontem, hoje, eternamente serei. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. E aí é questão de posicionamento. É questão de decisão, em que eu vou me apoiar, em que eu vou me segurar. Eu me aproprio da palavra. Ele tem a espada que faz a separação da carne, da alma, das emoções e do espírito. Amém? Então essa espada, ela vem para julgar e também representa poder. Porque olha o que diz aqui, Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Gente, peguem isso, igreja do Senhor, em nome de Jesus. Essa espada tem poder. Essa palavra tem poder. Quando o Senhor libera algo que vem da parte dEle, não são as nossas palavras, mas é a palavra do Eterno, é a palavra do Criador, é a palavra daquele que sabe todas as coisas. Quando Ele libera essa palavra, por isso que o justo viverá pela fé. Por isso que a fé vem mediante ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós temos que conhecer quem é o nosso Deus. Tem para mais de 8.000 promessas escritas nessa palavra maravilhosa. Agora a questão é, o que eu estou me apropriando, o que eu estou tomando posse? Quando nós, como igreja, entendemos que ao liberar a palavra de Deus tem poder, e essa palavra não volta vazia, mas produz aquilo qual ela foi designada. Queridos, nós vamos viver sobre, ali alicerçado, na rocha inabalável. Na rocha inabalável. Então, pode vir e vem mesmo. Ninguém está prometendo aqui mar de rosa. Nesse mundo aqui teremos aflições. Vão vir de repente as notícias ruins, vão vir de repente, aquele momento de que teu coração aperta, que teu coração fica aflito, mas aonde você vai se apoiar? Se apoie na palavra, se apoie na palavra. Então aqui ele já começa falando, eu tenho a espada afiada de 2 gumes, que serve tanto para julgamento, como para liberar poder. E ele fala aqui no versículo 13, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 13.
Conheço o lugar onde mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Entenda bem, ele estava falando que essa cidade era considerada que tinha um trono de Satanás. Não era um trono estabelecido, um local que tinha ali um templo para Satanás. Mas todo o sistema daquela cidade estava corrompido. Todo o sistema girava em torno do mundo, do sistema idólatra, do mundo. As pessoas estavam corrompidas com o sistema, o modo de pensar. Eu estava escutando algo interessante, até mesmo o pastor Douglas Gonçalves falando, que algumas pessoas, quando olham para o Japão, pensam que o maior problema do Japão lá é o Buda, né? É aquilo que eles não aceitam Cristo, mas o pior problema do Japão é uma mentalidade suicida. Então, a mentalidade suicida, porque eles se suicidam por qualquer coisa. Não alcançou a nota desejada, não conseguiu o emprego desejado, entristeceu, de repente, o pai, a mãe, não conseguiu o êxito que eles queriam, e ali é o motivo para eles tirarem a vida. Então, um sistema demoníaco que opera. E na igreja, aqui que nós estamos falando, de Pérgamo, era um sistema corrompido. A cidade estava corrompida, havia uma mentalidade demoníaca naquele lugar. Mas, como toda carta, o Senhor começa elogiando, né? A gente lembra até do nosso sanduíche, não é isso? Como que a gente vai lidar com as pessoas? Você pontua os pontos positivos, né? Você ali, olha, você tem essa qualidade. Daqui a pouco você traz uma exortação, aquilo que precisa ser melhorado, e você conclui também trazendo uma solução para aquele problema. Cristo, né? Ele fazia dessa forma. Então aqui, apesar dessa cidade ser totalmente corrompida, havia um ponto positivo nessa cidade. O líder dessa cidade, chamado Antipas, ele foi levado a negar Jesus. E por ele não negar a Cristo, ele foi colocado dentro de um touro de metal. Antigamente eles faziam isso. E ele foi cozido vivo. Então ele morreu dentro daquele touro de metal, cozinhado ele vivo. Ele morreu sufocado, a carne dele, né, foi cozida. Ele morreu ali sendo, infelizmente, cozinhado vivo dentro daquele touro de metal. Mas dizem os historiadores que mesmo no finalzinho da sua agonia, ele louvava e glorificava a Deus. Então, qual é o ponto positivo dessa cidade? Apesar de toda a perseguição que estava acontecendo sobre a igreja de Pérgamo, essa cidade não morreu. Não desviou. Tanto é que ele fala que esse Antipas foi um fiel testemunho do Senhor. Mas, preste atenção numa coisa. Quando Satanás não para a igreja por perseguição, a outra estratégia que ele se utiliza é trazer mistura. É trazer contaminação. É contaminar a ideologia cristã, trazendo costumes mundanos para dentro da igreja, para que se enfraqueça a igreja. Então aqui, eles foram fiéis diante da perseguição. A igreja não acabou, mas começou agora o Senhor a pontuar ali aquilo que eles precisavam prestar atenção. E é isso que nós vamos ver agora, né? É interessante, gente. De tudo a gente tira um aprendizado. O que nós podemos aprender nesse ponto que o Senhor elogia essa igreja e o seu líder Antipas? Ele permaneceu fiel, mesmo em meio a uma cidade corrompida. O que significa isso? Nós não escolhemos os nossos pais, não é isso? Deus deu para nós os nossos pais. De repente, você nasceu numa família, eu não sei. Você, de repente, gostaria de ter nascido num outro tipo de família, um outro tipo de criação. Mas isso não nos dá ali propriedade para negar a Cristo Jesus. Independente do quadro qual a gente nasceu, ou da família que a gente pertence, ou do ambiente que a gente possa estar vivendo, se você entende quem é Cristo na sua vida e é ser fiel,
Deus vai te ajudar a ser fiel em todo o tempo da sua vida, permanecendo, sendo fiel, sendo sal e luz, amém? Olha o que ele fala aqui para nós, Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 16. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-lo debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Pegue para você, eu vou pegar para mim. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Mesmo em meio a densas trevas, mesmo se você estiver num contexto de família ou de local que só tem trevas, saiba que você é luz em meio a essas trevas. Você é luz e o Senhor te chama para iluminar. O Senhor te chama para fazer a diferença. O Senhor quer glorificar o nome dEle através da sua vida. Se sinta um privilegiado e honrado. Sabia disso? Sabia que os apóstolos se sentiam honrados quando eram perseguidos por causa do Evangelho de Cristo Jesus? Quando o Senhor te chama, de repente dentro de uma parentela, de repente dentro de um contexto todo conturbado, mas o Senhor te pinça ali, Ele te chamou. Ele fala, agora você é luz, agora você é sal, para fazer a diferença. E para que eles vejam o meu nome através da sua vida. Já pensou que honra naquele grande dia? Através da sua vida, a sua família ser salva. Através da sua vida, os seus filhos serem salvos. Através da sua vida, a sua comunidade ser impactada. A única coisa que vamos levar dessa terra são as obras, queridos. Você pode lutar muito nessa terra para conquistar o teu carro, a tua casa, nada contra. Sejam muito abençoados. Mas a nossa maior bênção vai ser chegar naquele grande dia e entrar pelas portas das moradas celestiais. E o que nós vamos receber do Senhor? As obras, o galardão, aleluia! E mesmo em meio à perseguição, sinta-se honrado e não negar o nome do Senhor. Antipas recebeu o título de fiel testemunha. Que coisa linda, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, vamos ver agora qual foi a exortação do Senhor para essa igreja. Apocalipse 2, versículo 14. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem prostituição. Então, dentro da mesma igreja, olha o que estava acontecendo. Havia aqueles crentes que se permaneciam fiéis, não se corromperam, tementes a Deus, mas estava entrando uma mistura, um costume, uma doutrina que aos olhos do Senhor era pecaminosa. E ele dá aqui, ele coloca uma característica como a doutrina de Balaão. Então, dentro da igreja, havia aqueles que estavam fiéis, mas havia outros que estavam dentro da igreja, mas ao mesmo tempo estavam tendo práticas reprováveis aos olhos do Senhor. E quais eram essas práticas reprováveis? Vamos entender por que ele fala dessa figura Balaão. Balaão foi um profeta mercenário. Balaque era um rei e ele temeu o povo de Deus. O que ele fez? Ele contratou esse profeta de Deus, Balaão, e falou o seguinte para ele, olha só, eu tenho medo porque a fama desse povo, né, já está circulando por aí,
porque o Deus dele abriu o mar para eles passarem em terra seca. Balaão, faz o seguinte, faz uma mandinga, oferece um sacrifício, vai lá, toma animais, oferece um sacrifício para amaldiçoar esse povo, para que o teu Deus amaldiçoe o povo dele. Balaão recebeu a propina e lá foi fazer os holocaustos, os sacrifícios. Só que no momento que ele estava ali fazendo, o Senhor falou, não tem como amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Contra Jacó não vale encantamento. Pega para você, crente. Não tenha medo de macumba, de mandinga, de olho grande, inveja. Amém? Tem pessoa que está na igreja e fica assim, ai pastor, sabe o que é? É que eu recebi uma revelação, que a dona Maricotinha botou meu nome na boca do sapo. O sapo vai explodir. Fez ali no terreiro, entregou a galinha, o animal, coitado, poderia se alimentar. Gente, preste atenção. Se você está na posição com Deus, contra os servos do Senhor, não existe encantamento, não existe olho grande, não existe inveja. Pode vir por um caminho, o Senhor fala, tu escolhe 7 para você voltar. Amém? Você tem que entender isso e exercer a sua autoridade no nome de Jesus. Quantas vezes já fizeram macumbas para a gente? Irmão, esteja na presença de Deus. Se você estiver na presença de Deus, exerça a sua autoridade, que o diabo não tem poder. Porque o Senhor já pisou na cabeça de Satanás. Ele já está na sola dos pés do Senhor. E o Senhor nos dá poder e autoridade a pisar na cabeça do diabo, da serpente, do capeta. Amém? Crente não tem que ter medo de macumba, tem que temer é a Deus, tem que buscar é o Senhor. Aleluia? Então, por algumas vezes, esse rei Balaque falou para Balaão, vai lá de novo, tenta de novo. E toda vez o Senhor não permitia. Mas só que, infelizmente, esse profeta corrupto, na verdade, Balaão, o Deus dele era o dinheiro. E por dinheiro, ele orientou a Balaque uma estratégia demoníaca. Sabe o que ele falou? Balaque, olha só, não tem como fazer aí holocausto para amaldiçoar, porque esse povo é abençoado. Agora, tem uma forma de você destruir esse povo. E não é com um exército de homens, não. Sabe o que você vai fazer? Envia donzelas lindas. Envia mulheres sedutoras. Leve essas mulheres até o arraial lá dos soldados israelitas, para que elas possam seduzir esses homens e levá-los a uma festa pagã. Esses homens vão ser seduzidos, vão participar de uma festa pagã e daqui a pouco vão se deitar com essas mulheres. Infelizmente, essa estratégia funcionou e aquele povo de Deus pecou. Mas quem foi que deu a ideia? O profeta corrupto Balaão. Por que que o Senhor, nesta carta à igreja de Pérgamo, ele traz essa exortação? Eu tenho contra vocês que no meio, não eram todos, mas no meio da igreja, há um povo que está se corrompendo com essa doutrina de Balaão. Tem mais amor ao dinheiro, não foi isso? Balaão não teve mais amor ao dinheiro do que a Deus? O que que concorre diretamente com Deus, que a gente vê na palavra? O Deus Mamum. O Deus do dinheiro. Então, quando a gente ama mais ao dinheiro do que a Deus, você está entristecendo o coração de Deus. Outra coisa, prostituição, idolatria. Sabe aquela situação? Ah, tem nada a ver, come aí. O doce de Cosme e Damião, a gente ora, abençoa, está abençoado. Irmão, se você sabe a procedência daquilo, por que você vai se corromper? Prostituição. Tendo prostituição dentro da casa de Deus, amém? O sexo é abençoado dentro do casamento. Fora isso, o Senhor fala que ele não se agrada. Então havia um povo que estava legal e tinha outro povo que estava se perdendo. Havia uma mistura. Gente, o pecado enfraquece a igreja. Sabe quando a igreja é forte? Quando ela é santa. Quando ela busca a santidade,
quando ela se posiciona, toda vez que o diabo tenta se infiltrar dentro da igreja, trazendo costumes do mundo, está enfraquecendo o poder de Cristo dentro da igreja. Essa igreja começa a perder a autoridade. Essa igreja começa a perder a sua vida, começa a perder poder. Então, por amor àquelas pessoas, por amor a vidas, Jesus está falando: olha, não me agrada que alguns estão se perdendo aí no meio. E sabe qual era o grande problema dessa cidade de Pérgamo, dessa igreja, na verdade, de Pérgamo? Que aqueles que estavam ali legais na presença do Senhor, aqueles que se mantinham legal, não se posicionavam no sentido assim: irmão, olha só, te amo em Cristo Jesus, mas por amor à sua vida, se arrepende do seu pecado. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você sabe que o irmão seu está indo para um caminho de morte, um caminho que não agrada a Deus, está indo para um caminho de adultério, de fornicação, de ganhos fáceis, e você sabe, te é revelado aquilo, não deve julgar ninguém não. E em amor, você não chega para aquela pessoa, para você levar para ele uma exortação, não para acabar com a pessoa, não para se sentir melhor do que a pessoa, mas pelo contrário, por amor àquela pessoa. Por amor, porque aquela vida está indo para o inferno. Gente, tem muita gente dentro da igreja que está indo para o inferno dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja desviado. E sabe qual é o problema? Quando a igreja não se posiciona. Quando alguns líderes não falam o que é pecado no altar, porque é para não perder aquele membro querido, bom dizimista. Porque sabe que de repente vai parar de entrar aquela oferta, aquele dízimo? Então eu não posso tocar nesse pecado. Eu não posso tocar nessa situação. E o Senhor estava se posicionando contra essa igreja. Eu tenho contra vocês que vocês estão permitindo a igreja ser contaminada. Vocês não estão se posicionando. Certa vez, eu estava em uma consagração e uma irmã querida, ela estava num momento complicado da vida dela e eu olhava para ela assim, olhei para ela, Deus me deu uma visão. Eu falei: minha amada, vou falar uma coisa para você. Você está indo para um abismo e você não está acordando. Ah, pastora, tem nada a ver. Não, minha filha, em nome de Jesus, eu não estou aqui para manipular a sua vida, mas por amor à sua vida, desperta enquanto é tempo. Retorna, se arrependa, sai desse posicionamento. Aquilo me deu uma angústia. Imagina como se fosse, sabe, trazendo assim para o literal, uma pessoa indo se jogar numa ponte, indo se jogar numa linha de trem, e você está vendo e você fica quieto. E às vezes na igreja está assim, você está convivendo com irmãos que já relataram para vocês o problema, o pecado, e a gente fica acariciando o pecado do irmão. Não, irmão, Deus sabe. Não, Deus sabe que você precisa. Não, meu irmão. Deus sabe que isso é pecado. E tem que se arrepender. Amém? Então havia uma doutrina que estava corrompendo aquela cidade. Outro ponto aqui também que o Senhor chama a atenção dessa igreja, Apocalipse 2,15. Fala o seguinte: além disso, então já tinha uma doutrina de Balaão, que nós já aprendemos aqui, que ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Ele trouxe prostituição para o povo de Israel e idolatria. E outra situação que estava acontecendo, além disso, obrigada, Deus te abençoe. Estão também aí em seu meio os que seguem. Então está vendo, sempre no seu meio, não era toda a igreja. Estão pegando isso? Não era toda a igreja que estava corrompida. No seu meio, tinha mais outro grupo aqui. O que estava acontecendo? Os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Vamos entender o que é essa doutrina dos nicolaítas. Diz a história que Nicolau foi um homem que se converteu. Ele quis Jesus, aleluia. Mas ele também queria ter um relacionamento com uma mulher que não era a mulher dele. E aí ele criou uma doutrina. Olha a doutrina demoníaca que esse Nicolau criou. Ele falou o seguinte: a carne é separada do espírito.
Então a carne pode pecar bastante. Peque, carne. E quanto mais a carne peca, maior é a graça de Deus sobre esse pecado. Olha que capeta. E muitos estavam achando ótimo. Oh, carne à vontade. Vão pecar, vão beber, vão se embriagar, vão se drogar, vão se prostituir. Quanto mais pecado, maior graça. Mais pecado, maior graça. E é assim que a palavra de Deus fala? É claro que não. Tanto é que o Senhor está repreendendo essa doutrina. Eu tenho contra vocês. Amém? O que fala Paulo na sua palavra? Santifique-se o quê? O espírito, a alma e o corpo pode pecar? E o corpo, amém? A santificação é no espírito, na alma e no corpo, aleluia! Então isso era do demônio, isso era pecado. Sabe o que esses nicolaítas faziam? Eles faziam uma apologia ao pecado, eles defendiam o pecado, vamos pecar, está tudo certo. E aí é interessante falar, porque na igreja de Éfeso, foi a primeira igreja que nós estudamos, o Senhor elogiou aquela igreja. Claro que a repreensão, a exortação foi pela falta de eles terem perdido o primeiro amor, mas um dos pontos que o Senhor elogiou a igreja de Éfeso é pelo motivo deles não deixarem ser corrompidos pela doutrina dos nicolaítas. Começou essa ideia de que tudo pode, a igreja de Éfeso falou assim, aqui não, filhinho. Se você quer ser crente, seja crente de verdade. Sabia que a gente já ouviu isso? Pastor, não dá para eu ser membro da Ibrenjo, não. Porque não combina com o meu estilo de vida. É isso aí. E algumas pessoas querem que Deus se adeque ao seu estilo de vida e não querem se adequar à palavra do Senhor. Só, queridos, que esse tempo aqui é passageiro. Nós já falamos, diante de uma eternidade, só nos dá uma fração de tempo, que é essa vida, para um posicionamento. E por amor à nossa vida, Ele traz essas cartas, para que a gente possa aprender e se posicionar da maneira correta que Ele quer. Então, mais uma vez, estava ali, se corrompendo, aquela igreja, o que estava acontecendo dentro daquela igreja? Estava mergulhada numa confusão mental. Eu acho que isso pode, que fulano está fazendo, eu acho que aquilo pode, porque fulano está fazendo, e estava uma confusão mental. Mas o Senhor fala, não, isso não me agrada. E agora, vamos aqui para esse ponto, Apocalipse 2:16, aí vem a exortação mais uma vez. Portanto, arrependa-se. O amor de Deus é tão grande. Gente, posso falar uma coisa para vocês? Que eu amo o Senhor. Às vezes, a gente quando nós somos... Eu tiro por mim, né? Quando vem uma palavra que a gente sente um puxãozinho de orelha, a princípio não é de gozo. Quem que gosta de apanhar? Só se for masoquista, não é isso? Às vezes o Senhor tem uns totozinhos, né? Para botar a gente no lugar. Né, totozinho, né? Nossa amada. Para botar a gente no lugar. Mas a correção do pai é amor para nós. O filho sem disciplina está destinado à destruição. O pai corrige o filho que ama. Então pega isso. Enquanto o Senhor estiver falando conosco, isso é graça, favor e amor de Deus. Porque Ele está nos dando tempo para o arrependimento. Pastor, essa palavra eu não gosto de ouvir. Nem tudo aquilo que é necessário é bom. Mas é preciso. Às vezes a gente tem que negar o nosso eu, nossas vontades. Amém? Então, pega isso. Enquanto o Senhor está falando, é graça e a favor. A partir do momento que o Senhor parar de falar, aí é juízo. Então o Senhor ainda está falando em nosso meio, porque Ele nos ama. Ele fala, arrependam-se. Tome um posicionamento. Senão irei aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem pode vencer o Senhor, gente? Quem pode lutar contra Deus e vencer? É uma loucura da nossa parte achar que nós temos que dar instrução para Deus. O homem, às vezes, ele fica no estado de doença
tão grande, emocional, espiritual, que às vezes ele acha que tem que dar instrução para Deus, como é que Deus tinha que agir na vida dele. Não, Senhor, eu acho que o Senhor tinha que fazer assim. Não, o Senhor está fazendo errado, porque a tua palavra eu não concordo. Quem somos nós? Quem é o caco de barro para falar contra o oleiro, gente? Nós somos um caco de barro. Como é que nós podemos argumentar com aquele que é o Senhor de toda a sabedoria? É uma loucura. E eu já falei isso. Eu estava lendo o livro do C.S. Lewis, e ele falou, quando a pessoa argumenta contra o Criador, é como, imagina uma figurinha, até coloquei essa figura no meu Instagram. Um homem sentado numa árvore, está sentado no galho de uma árvore, ele está argumentando contra o Criador, ele está serrando o próprio galho. Olha que loucura. Vai cair, vai se arrebentar. Toda vez que a gente argumenta contra Deus, quem se arrebenta somos nós. Porque Ele é doutor, Ele é o Senhor de tudo. Amém? Aleluia. Então o Senhor está falando o seguinte, ô igreja de Pérgamo, e fala para nós, posicione-se. Amém? Seja qual área da nossa vida que devemos ali refletir e nos posicionar, temos que nos posicionar. Nesse caso, na igreja de Pérgamo, era para que tomasse um posicionamento contra aquela idolatria, contra aquela prostituição, contra aquelas doutrinas erradas. Tinha que expurgar, retirar, se posicionar, falar, para que houvesse ali salvação. Porque ele fala, eu vou vir para julgar com a espada. Olha ele usando novamente a espada. Não tem como, gente, lutarmos contra o Criador. Aleluia. Então, olha só o que fala João 12, 48 ao 49. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Amém? Então, a palavra, a espada, que é a palavra, tanto é para nos salvar, e se nós não nos arrependermos, se nós não tomarmos um posicionamento, ela naquele grande dia vai nos condenar. Porque seremos julgados pela própria palavra de Deus. Mas agora, quem está aí, sedento para ouvir a recompensa dos vencedores, glória a Deus! Ih, vocês não querem não a recompensa? Eu quero. Glória a Deus! Ele fala aqui, Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, igreja vencedora, em nome de Jesus, aleluia, darei o maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluia! O que representa esse maná, gente? O maná é o alimento do céu. O maná é o pão vivo que desce do céu. Vamos ver quando que o Senhor já começou a falar do maná? Isso foi lá quando o povo estava no deserto, passando necessidade, e o Senhor enviou o pão do céu. Êxodo 16, do 11 ao 15. Vamos lá. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes, ao crepúsculo da tarde, vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. À tarde aparecerão codornizes e cobrirão o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso?
pois não sabia o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Aleluia! Então, o maná é o pão que desce do céu. O que o Senhor quer nos falar? Quando nós rejeitamos os banquetes que o diabo apresenta para nós. Satanás tem os seus banquetes, gente. E às vezes, não é ruim não, hein? Você olha assim, né? Satanás tem os seus banquetes. Há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim são caminhos de morte. Só que se nós experimentarmos e nos saciarmos desse banquete que o inimigo apresenta, nós não vamos nos alimentar do pão que desce do céu. Por isso que ele falou aqui, lembra? Eu tenho contra vocês que vocês estão tolerando no meio de vocês a doutrina de Balaão. Lembra que Balaão infiltrou aquelas mulheres para trazer culto a demônios, comidas consagradas a demônios e prostituição? Então, aquele banquete do inferno que parecia ser agradável, trouxe destruição para aquele povo. Agora, todo dia, eu vou falar para vocês, não vou negar não. O diabo, ele tenta apresentar banquetes para nós. Ele tenta apresentar banquetes. E se a gente começar a se saciar com o banquete que o diabo apresenta, infelizmente não vamos conseguir desfrutar do maná que desce do céu, do pão de Deus. Mas ele fala ao vencedor. Ele vai ser saciado por esse pão, por esse maná que desce do céu. Aleluia! O maná escondido refere-se ao banquete permanente que teremos no céu. Aqueles que rejeitam o luxo das comidas idólatras dessa vida terão um banquete com iguarias de Deus no céu. Daniel, aquele jovem cheio do Espírito Santo, quando foi levado cativo para a Babilônia, ali Nabucodonosor queria que eles se alimentassem das carnes consagradas aos ídolos. Mas ele falou ali com o eunuco, olha só, traz para nós só verduras, não traga essas carnes. E ali os eunucos ficaram com medo deles ficarem fracos, mas diz a palavra que após 10 dias eles estavam mais corados e mais saudáveis. Aquilo que o Senhor nos alimenta traz vida para nós, amém? Aquilo que o Senhor nos alimenta nos fortalece, nos sustenta, aleluia! É o pão vivo que desce do céu. Então, ao vencedor, será ali, receberá esse maná do Senhor. Outra situação, aos vencedores receberão uma pedrinha branca com um novo nome. Gente, isso é lindo demais. Antigamente, quando havia ali festas, a entrada, né? Hoje aí tem os convites virtuais e tudo, mas para a pessoa entrar num banquete, ela tinha que apresentar na porta dessa festa uma pedrinha branca. Era a entrada dela para aquele banquete. O pastor falou das bodas do Cordeiro, amém? Da festa nupcial. E essa festa nupcial, aos vencedores receberão ali uma pedra, um convite para entrar e participar dessa festa e desfrutar desse banquete. Antigamente, quando havia os julgamentos, ao julgar ali, o juiz, quando condenava, ele levantava uma pedra escura, mas quando a pessoa era absolvida, ele levantava uma pedra branca. Então, nós estamos sendo julgados, não é isso? Mas ao vencedor, naquele grande dia do julgamento, o que nós vamos receber? Uma pedra branca. E não só isso. Essa pedra branca, ela vai ter um novo nome, que só ele sabe. Lembra daquele quadro, não sei se era Chicanísio? Cara crachá, cara crachá? Os mais antigos lembram, né? É, isso aí. Olha só, ao vencedor, vai receber um crachá, amém? Para entrarmos nas moradas celestiais, com um novo nome.
Novo nome. Gente, eu fiquei tão emocionada lendo essa palavra hoje à tarde, porque, né, cada um aqui foi registrado pelos seus pais aqui nessa terra. O meu nome, minha mãe registrou Cristiane. Agora, naquele grande dia, eu vou ter o registro do céu, amém? E esse nome que só o Senhor sabe, que está escrito no livro da vida. Sabe, você está entrando para uma festa? Qual o seu nome? Aí vai lá, recepcionista, deixa eu conferir se está aqui. Deixa eu conferir, cadê crachá, aleluia! E ao vencedor, ó glória, receberá essa pedra branca com o seu novo nome, amém? Então vamos celebrar o Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. Aleluia! Aleluia! Para finalizarmos, vamos ficar de pé em nome de Jesus? Deus é poderoso. Deus é poderoso, queridos. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Esse é o tempo da nossa oportunidade. Não perca essa bênção que o Senhor já preparou para a sua igreja, para a sua noiva, por nada dessa terra. Sabe por quê? Olha o que diz aqui 2 Coríntios 5,17, na Arque. Assim que, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos dar essa mão de palma para Jesus. Ele é digno. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos, queridos. Deus está nesse lugar. Ouça o que o Espírito diz. A igreja, Ele está aqui, Ele está passeando em nosso meio. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele nos ama. E Ele nos constituiu para vencer. Você é maior do que esse vício. Você é maior que essa fragilidade. Aquele que está em você é maior do que aquilo que está no mundo. Não se deixe contaminar, não se deixe seduzir pelas coisas deste mundo, mas transforme a sua mente, transforme o seu pensamento, para que você possa experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito da vontade de Deus. Senhor, nós chamamos. Senhor, nós agradecemos por essa oportunidade. Senhor, em nome de Jesus, eu já posso ver a sua igreja vencedora, entrando pelos portais celestiais, com essa pedra branca, com esse crachá celestial, com o seu novo nome, Senhor. O diabo já perdeu toda a contaminação, toda a sujeira, toda a corrupção que tenta invadir. Senhor, que seja expurgado do nosso meio, que seja retirado do nosso meio. O teu sangue nos purifica de todo pecado, Senhor. O teu sangue nos lava, nos limpa, nos enche. Eu oro agora, Senhor, a favor da tua igreja, em nome de Jesus. A favor da minha vida, da vida dos meus irmãos, Senhor. Que possamos a cada dia declarar que só o Senhor é Deus. Como Elias declarou diante daquele povo, diante daqueles profetas de Baal, diante de uma corrupção geral. Só o Senhor é Deus. E o fogo desceu, e a presença encheu esse lugar. Senhor, que a sua presença enche esse lugar, que o seu fogo venha descer sobre este lugar. Venha descer sobre esse lugar, Senhor, a tua presença inundando o nosso ser, Senhor, fortalecendo as nossas vidas, ó Deus. O que mais queremos é a tua presença, Senhor. O que mais queremos é a tua presença. Ser com cada um de nós, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus.